Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no 442. Depois da gente bater um papo muito especial aqui essa semana ainda com o Diego Forlan, a gente está tendo a oportunidade também de conversar com o professor André Jardini, outra figura ilustríssima aqui. Vamos falar muito de seleção olímpica, vamos falar muito também das suas passagens como treinador. Tem muito assunto legal que você já está acostumado a assistir aqui sempre no 442. E antes de mais nada, evidentemente, quero muito agradecer aqui ao André Jardini por ter aceito o convite de bater esse papo com a gente. Mais um técnico aqui no 442. Seja muito bem-vindo e que honra, professor. Legal, Arthur. Eu que te agradeço o convite. Parabéns aí pelo canal, pelas reportagens que tem feito, pelas entrevistas. E vai ser um prazer aí conversar contigo. Pô, legal demais, professor. E para começar, a gente sempre pergunta aqui aos técnicos, como é que começou essa sua ligação com o futebol, André Jardini? Você decidiu ali, pô, eu quero ser técnico de futebol. Como é que começou isso? Eu sempre tive uma relação com o esporte, né, muito forte. Joguei na base do Grêmio, né, há alguns anos. Depois joguei futsal bastante tempo também, uma paixão muito forte pelo futsal. Acabei não me profissionalizando em nenhum dos dois, né? E muito cedo resolvi escolher a profissão de treinador, né? Com 20 anos eu já tinha a minha escolinha de futsal e já estava dando os primeiros treinos, ainda com uma certa vontade de jogar, assim, principalmente futsal, né? Nessa época com essa idade, assim, eu tinha ainda um desejo grande de jogar, mas acabei realizando só aos 30 anos, quando eu acabei jogando uma temporada Série Prata ali de gaúcha, né? De futsal. Mas muito cedo acho que eu encontrei aquilo que eu queria, uma paixão muito grande pelo treinamento, pelo treino, pelo desenvolvimento do jogador, né? Por todas as funções que o técnico, o treinador faz, eu gosto muito de fazer e acho que isso foi importante para mim porque comecei muito cedo, então de certa maneira foi um pouquinho do meu diferencial também, porque apesar de ser jovem, com 42 anos, mas já tenho praticamente 22 anos, né, nessa prática aí de treinamento, treinador, de competições, enfim, de vitórias, derrotas, e isso a gente vai aprendendo na prática mesmo. Não, sem dúvida nenhuma. É uma bagagem muito interessante. E assim, eu acho que enxergo como um diferencial também. A gente tem poucos técnicos que têm essa oportunidade de defender seleção e clube também, né, Jardine? E você teve essa oportunidade e eu queria saber de você alguns pontos assim que você consegue diferenciar entre um trabalho que você tem numa seleção e um trabalho que você tem num clube. Tem muita coisa diferente assim, o Jardine? Tem, né? O dia a dia do clube, ele é mais dentro do campo, ele tem esse caráter de desenvolver o jogador, né? Muito mais forte. A gente temos ali o nosso grupo de atletas e com eles que a gente planeja junto, que a gente traça os objetivos juntos, né? Então, quanto mais cada atleta que a gente tem no clube, né? Mais ele render, mais ele produzir, melhor para o clube, melhor para o grupo. Então, esse acaba sendo muito o caráter, né, do treinador e da comissão no clube. Na seleção também tem um pouco disso, mas muito mais é a escolha mesmo, né? É aumentar o leque, é tentar ser justo nesse processo, é encontrando jogadores identificados, assim, tanto com o projeto como com a ideia de jogo, e fortalecendo ela o quanto antes, né, para chegar na competição alvo com uma equipe, se não totalmente formada, mas com uma ideia muito desenvolvida já, né, para aumentar as chances ali de êxito nas competições das seleções, né? Basicamente, escolher bem as pessoas que a gente vai trabalhar, porque não tem margem de erro, é onde estão os melhores, né? Todos os times hoje com muita força, todas as seleções evoluindo, né? Apresentando uma evolução bastante grande. Então, é de um nível altíssimo, né? Os jogos de seleção, e no clube a gente acaba focando muito mais no jogador e desenvolvendo individualmente também, né? Além do desenvolvimento da equipe. Exatamente. E assim, Jardine, até pensando em relação à base, assim, né, que é uma coisa que você conhece bastante, o que um treinador de base, um treinador, você, né, viveu isso na seleção olímpica, viveu isso também em outras oportunidades, o que um treinador de base ele tem que se esperar mais quando ele está lapidando ali um jovem
É o mental, que tem muita coisa na cabeça do jogador, ainda mais quando tá subindo. Às vezes muito assédio, às vezes muitas coisas vivendo fora extra-campo, né? O que que o treinador da base ali, ele tem que se espelhar mais ali para lapidar esse jovem jogador? Um pouco de tudo, né? A gente forma antes de formar o atleta, a formação do homem, né? Da pessoa, realmente dar ao jogador tudo aquilo que ele precisa, tanto para o bem como muitas vezes fazer o papel também, né, de cobrar, de ser mais rígido, né? De cobrar a disciplina. Mas formador, eu acho que na essência da palavra, de uma maneira bem ampla, né? Em todas as vertentes aí que o atleta precisa. Eu acho que o bom treinador de base é aquele que cuida de tudo, de cada detalhe, se preocupa realmente com o atleta, né? Com o ser humano, com o indivíduo e tenta ajudá-lo ali a ele chegar aos seus objetivos, né? Também de nada vale o treinador ter os seus objetivos se o atleta não tiver bem traçado onde quer chegar e não tiver um perfil realmente de quem vai atrás com muita força, né, daquilo que quer, também muito pouco tem a se fazer, né? Então, quando o treinador encontra esse perfil de atleta na base, fica tudo mais fácil e ele apenas tem que ir direcionando, né, a energia de cada atleta para as coisas certas e para o desenvolvimento dele no geral. E isso é legal demais, assim, de enxergar, né, de ver por fora, porque é isso. Eu acho que o atleta ele tem que ser realmente lapidado de todas as maneiras, não só dentro de campo. E como você falou, né, dá um prazer a mais quando você vê que o atleta também ele está evoluindo. Se eu não me engano, você revelou o Antony no São Paulo, não foi, o Jardine? O Antony, dentre todos esses jogadores, né, dessa geração, Igor Gomes, Sara, Éder Militão, David Neres, Lucas Fernandes, Lisiero, Luan, Valse, Diego, são muitos, né? A gente até perde a conta, Lianco, um pouquinho mais atrás, um número grande de jogadores que o São Paulo tem revelado e a gente, na verdade, ajudou, né, a terminar o processo de formação e impulsioná-los ali com bastante força no profissional, porque tiveram desempenho e resultado na sub-20 e isso ajuda no processo. Exatamente. E antes da gente falar da seleção olímpica, eu queria aproveitar o gancho só para te perguntar o seguinte: você enxerga que a base hoje ela tá cada vez mais importante para os clubes, não só do ponto financeiro, né? Que eu acho que a venda, eu acho que hoje estão salvando alguns clubes, mas esse trabalho de base que talvez por um tempo não foi tão bem cuidado, ele tá nesse momento assim de suma importância para os clubes brasileiros, ô Jardine? Com certeza, né? Além da parte econômica, que baixa, né? Ajuda a baixar um pouquinho a folha. Os meninos acabam ganhando menos, né? Do que os jogadores já consagrados. Eu acho que os clubes se deram conta de que com o jogador de base também vem uma energia, um apetite muito grande, né? Uma vontade de evoluir, de crescer, e isso ajuda muitas vezes a oxigenar o elenco, dar uma vida nova, né? Então sempre é bom para um grupo ter ali 4, 5 jogadores jovens que tem muito potencial, né, de evolução. Isso ajuda o time, ajuda o clube, ajuda os próprios jogadores mais velhos, né, porque joga uma energia lá para cima. Então acho que os clubes se deram conta da importância em vários aspectos aí de ter esses jogadores jovens. Claro que com qualidade, né? Também não adianta colocar qualquer atleta, mas os grandes clubes hoje do Brasil, a maioria tem um trabalho de excelência aí na base e condições de estar revelando sistematicamente aí 3, 4 jogadores por temporada. Exatamente. E, Jardine, agora é inevitável de falar dessa conquista do ouro olímpico. Foi uma conquista muito importante. A gente teve a oportunidade de conversar também com o Rogério Micali aqui, que foi, né, o cara que conquistou a primeira medalha olímpica para a seleção. E você, sucedendo no trabalho, também conquistou a segunda medalha olímpica. Como é que foi isso? Como é que foi essa conquista? O tamanho que representa isso também na sua carreira, Jardine? Até difícil de mensurar, né? É um título realmente muito expressivo, título importante, eu acho, para a seleção brasileira resgatar um prestígio quase que
total que sempre teve, né, de uma seleção mundialmente consagrada e conhecida pelos seus títulos, pela sua qualidade, que nas Olimpíadas não conseguia confirmar, né, ninguém sabe explicar muito porquê, mas o Brasil não tinha a medalha, né, até uma década atrás, e agora já somos aí, se não me engano, o país com maior número de medalhas, empatado as medalhas de ouro, se não me engano. Mas entramos agora também em Olimpíadas, junto com a Copa do Mundo, como uma potência. E é bom, né? Dar prestígio a todos, aos profissionais, aos atletas, ao futebol brasileiro. Acho que é bom, sempre é bom a seleção brasileira vencer torneios, porque aumenta o nosso prestígio como um todo. Exatamente, isso. E foi uma conquista muito emocionante, a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas eu acho que assim, uma história que mais viralizou, até um pouquinho antes ali das Olimpíadas, foi a história do camisa 10 pro Pombo, camisa 10 pro Richarlison. Conta um pouquinho, o Richarlison já falou o lado dele, mas conta um pouquinho como é que essa história chegou até você, né, o Jardine? Foi uma série de coincidências, né? Eu particularmente gosto sempre de ter a numeração, ela bater exatamente com a função que os jogadores jogam, né? Então, normalmente o camisa 10 é o meia, né? O ponta é o 11 ou 7, né? O volante é o 5, o 8. Então, eu gosto muito, sou um treinador meio raiz nesse sentido, né? Não gosto muito quando a numeração ela não tem uma lógica, né? Mas ali, quando chegou o momento da gente definir a numeração, e era bem antes, né, do início das Olimpíadas, a gente começou a discutir quem poderia ser o camisa 10, né? Em tese, na última convocação tinha sido o Claudinho, então a gente tinha uma certa dúvida também exatamente de qual seria o time titular, assim, de início, né? Porque a gente nem tinha treinado com todo o grupo ainda, então poderia ser o Claudinho, poderia ser o Paulinho vinha de uma lesão, a gente não sabia exatamente o nível, né, que ele estaria, mas quando o Richarlison confirma, né, a sua participação ali um pouco, quando aumenta o número de vagas, né, e tem o corte do Pedro, enfim, teve toda aquela situação que levou à convocação do Richarlison por ser um jogador titular na seleção principal, né, com todo o peso que já tem. A gente começou a cogitar também essa possibilidade, a ideia de jogar com 2 atacantes existia, né, então já acaba fugindo um pouco do trivial, né? O segundo atacante ele ou joga com a 7, né? Ou joga com a 10, ou joga com a 11. Então a gente começou a pensar ali e uma das possibilidades era o Richarlison com a 10. E ainda, por coincidência, nesse dia é o dia que eu ligo para ele para confirmar, né? Se ele iria mesmo. E no final da pergunta eu pergunto para ele, no final da conversa eu pergunto para ele se ele tinha alguma preferência de número, né? Porque a gente estava definindo justamente naquele dia a numeração que iria ser a definitiva, né, para as Olimpíadas, e ele pede a 10, né? Então a gente estava discutindo, né, quem seria o melhor camisa 10 ali, e ele pede, eu digo, bom, eu acho que é um sinal aí, né, uma coincidência daquelas que a gente simplesmente aceita, e acho que ficou de bom tamanho para ele, porque ele tinha esse nível de confiança muito alto. A camisa 10 ela pode ajudar, mas às vezes ela pode atrapalhar também, dependendo do jogador que a veste, né? Ela pode ser pesada, ela pode representar uma cobrança a mais, né, de todos, né, da torcida, da imprensa. Então, quando ele se sentiu à vontade, né, para assumir essa responsabilidade de uma camisa tão histórica como é a 10 brasileira, nos resolveu um problema também, né? Então ele se sentiu muito à vontade e no primeiro jogo já demonstrou que no caso dele a 10 seria uma motivação a mais, né? E deu ainda mais confiança para ele fazer a competição que fez. Exatamente, foram gols muito importantes. A 10, e é isso que você falou, né? A 10 às vezes representa demais para alguns jogadores, também traz uma pressão acima do normal, né? E no caso do Pombo, não aconteceu nada disso, chamou a responsabilidade, fez os gols importantes que a gente precisava fazer. E outro cara também que se destacou, Jardine, nessas Olimpíadas, que foi o líder máximo aí, o Daniel Alves, né? Que em uma entrevista recente aqui também ao Flow Esporte Clube, ele falou que era um título que ele não tinha e que foi muito importante também para ele nessa relação, né? Que quando aconteceu o convite, ele aceitou na hora, falou que estava pronto, disposto. E eu queria saber de você justamente isso, o outro lado. Como é que vocês chegaram nesse nome? É sempre difícil uma escolha desses jogadores acima da idade, né? Olímpica. Como é que vocês chegaram no nome do Daniel Alves?
Esses 3 jogadores acima, né? A gente tinha a certeza que queríamos um goleiro, né? É, pela importância da função e a experiência que os goleiros trazem, né? Dificilmente um jogador com idade olímpica vai ter uma minutagem já grande para carregar essa responsabilidade toda que é, né? Defender o gol do Brasil numa competição como essa. E aí chegamos no nome do Santos, sendo que o Santos não tem essa característica de liderança, né, tão forte, é um jogador mais tímido, mais introvertido. O Diego Carlos acabou sendo outro jogador que também não tem esse perfil de capitão, assim, também é um jogador ainda com pouco histórico de seleção, tinha pouco histórico, agora aumentou, né, com esse jogo, com essa conquista. E a gente queria um dos 3 que fosse um jogador com esse perfil de liderança, né? O Daniel Alves tinha acabado de ganhar uma Copa América, né? Como capitão, sendo eleito o melhor jogador, então ele era uma das opções que a gente tinha nesse perfil de jogadores assim já carimbados, né? Na seleção principal, com experiência, com currículo de títulos, e aí o dele é imbatível, mas acima de tudo um histórico também de liderança, né? De capitão, de ser uma voz importante dentro do campo, uma voz que ajudasse o treinador, que muitas vezes desse moral, desse tranquilidade em momentos difíceis, né? E aí a gente deixou para definir esse último nome o mais perto possível, né, da convocação, porque não sabíamos exatamente quais jogadores seriam liberados, quais não seriam, tinha sempre o risco de alguma lesão de algum jogador importante com idade, né? Então a gente guardou esse último nome, que foi o nome dele, fomos esperando assim mais perto e no momento que a gente não teve a liberação também do Emerson, que a gente sabia que seria muito difícil, aí ganhou muita força assim, né? O nome dele por tudo que ele representa e lá pessoalmente falando se demonstrou uma das melhores escolhas que a gente fez, porque ele foi para mim muito muito acima daquilo que a gente já era alto que a gente esperava, mas ele ainda para mim encheu os olhos em todos os aspectos, tecnicamente, taticamente e foi um líder dentro e fora de campo impecável, que realmente comandou a equipe ali dentro de campo para a conquista. Não, exatamente, era o que a gente também sentiu aqui dos fora. E eu vou aproveitar para te pedir um pitaco também, ô Jardine, que é o seguinte: o Daniel Alves, hoje ele tá sem clube, desde que saiu do São Paulo. Ele ainda é a melhor opção que a gente tem para lateral direita. Você enxerga isso? Você enxerga ele na frente ainda nesse momento? O nível que ele jogou os Jogos Olímpicos, eu acho que não deixou dúvida, né? Foi impressionante o nível de todos os jogos, jogando sempre com jogadores jovens, mas muito talentosos, né? Foi uma coincidência ali de quase todas as seleções que a gente enfrentou, o melhor jogador jogava no setor dele, né? Isso foi com o Egito, foi com o México, na Espanha ele acabou pegando um jogador pesado ali também, a Alemanha, o melhor jogador da Alemanha jogava no setor dele, então ele sempre tendo muito trabalho para marcar esses jogadores, né? Mas sobrou, né, na competição, né? Um jogador que conhece todos os atalhos, né? Ele está sempre muito bem posicionado, muito concentrado, muito atento, domina todos os conceitos defensivos da função, então dificilmente ele erra alguma tomada de decisão. E a parte física, se ele conseguiu jogar no nível que jogou nos Jogos Olímpicos, eu acho que ele ainda vai longe, né? Vamos ver até quando que o corpo dele suporta, né, jogar nesse nível, mas para mim ficou muito claro ali que ele se não o melhor lateral do mundo, é com certeza um dos melhores. E a briga até a Copa é muito boa, porque o Danilo também é um grande lateral, o Emerson vem forte aí, né? Um jogador que a gente gosta muito. Tem o Gabriel Menino, que também tem bastante potencial, assim, mas o Dani, pelo currículo, pelo histórico, né? E pelo desejo que ele demonstrou, eu acredito que essa Copa ele ainda vai chegar muito forte. Sem dúvida nenhuma. E você falou alguns bons nomes que eles têm para lateral e se estende isso a outras posições, né, da seleção. E é a pergunta de encontro do Rodrigo aqui, que é o seguinte: a safra do ouro olímpico, ela é muito boa? A gente desde o início tinha essa convicção, né, que é uma geração muito muito talentosa, que tinha sofrido na sub-20, né, acabaram não tendo bom desempenho lá no Sul-Americano. Então para muitos ficou
uma situação mal resolvida assim, né, na seleção. Eu lembro de ter conversado com alguns deles lá no pré-olímpico ainda, que estiveram nesse Sul-Americano Sub-20, não tiveram um bom resultado, então tinha ficado aquele sentimento de que eles tinham ainda alguma coisa, né, para resolver assim com a camisa da seleção. E já no pré-olímpico fizemos uma grande campanha, já com ótimos jogos, e muitos deles ali entregando talvez esse débito, né, que alguns se sentiam de entregar a vaga, recolocar o Brasil nas Olimpíadas, que a gente sabia que já era uma conquista, né, uma competição dura como foi o pré-olímpico, com 2 vagas só, então foi super difícil, né, a gente conquistar a vaga. E ali já foi uma prova assim de qualidade da geração, mesmo com vários desfalques, assim, com vários jogadores que poderiam ter estado tanto no pré-olímpico como nas Olimpíadas, ainda assim se consegue fazer uma seleção muito forte, uma seleção capaz de ganhar um título que se equivale ao Mundial, né? Então, da geração deles, eles provaram aí que são os melhores do mundo e com certeza a gente vai chegar forte nessa Copa e acredito que até mais forte ainda para a próxima, porque aí ele vai estar pegando essa geração aí no auge, né, da sua carreira, com 26, 27 anos, e aí eu acredito num Brasil muito forte mesmo nessas 2 próximas Copas, com certeza. Exatamente, Jardine. Assim, é o que a gente sente também. É uma geração que, como você falou, assusta do lado positivo de serem caras que estão em clubes europeus, que estão aqui no Brasil também, mas que estão jogando em alto nível, jogando bem e que juntos, apesar da pouca idade, conseguem desempenhar um trabalho realmente muito bom sob o seu comando. E, Jardine, os Jogos Olímpicos, né, foi no Japão e eu queria te perguntar justamente isso. Teve alguma história, alguma coisa engraçada que você viveu? Uma cultura totalmente diferente. Dava pra curtir alguma coisa nesse meio tempo assim ou não dava? Era só trabalho mesmo, aquela loucura? A pandemia atrapalhou bastante, né, nesse aspecto. A gente praticamente não podia sair do hotel, a não ser para ir nos treinos, né, nos jogos. Um dia que eu consegui sair do hotel ali até meio escondido assim para conhecer um pouco a cidade, para caminhar, né? Eu precisava dar uma espairecida na cabeça. Isso foi já na prévia da final. Senão não teria conhecido assim, né? De caminhar na cidade, que é uma coisa que eu sempre gosto. E mas foi muito legal. O povo japonês, ele ama o futebol brasileiro, então a nossa recepção foi a melhor possível. A gente percebia a admiração, né, de todos os japoneses, assim, sempre comemorando por onde a gente estava, né, comemorando a nossa chegada. Uma pena não ter torcida, porque com certeza eu tenho certeza que a torcida seria japonesa e depois brasileira, né, pelo que eu vi lá. Então foi muito bom, assim, as histórias de dentro do hotel, né, com certeza a gente fez diversos jantares ali confraternizando, assistindo os outros esportes, assim, então tiveram muitos dias especiais assim nesse convívio, que nós fizemos ser um convívio leve, especial realmente para a gente guardar para o resto da vida. E aí com a conquista ficou melhor ainda, porque a gente vai com certeza ter saudade aí de tudo que a gente viveu e poder se orgulhar aí para sempre de uma conquista tão importante. Sem dúvida nenhuma, fica eternizado realmente, né, Jardine? É uma conquista muito importante. E o que eu quero te perguntar também, Jardine, é o seguinte: a pergunta na real é do Lucas aqui. Qual foi o jogador que mais te impressionou nesse grupo olímpico? Difícil, né? Difícil. É, assim, eu acho que o jogador talvez que mais tenha marcado, né, o processo todo foi o Matheus Cunha, né? Eu acho que esse foi um personagem mesmo da seleção olímpica, porque esteve em todas as convocações, a não ser as que ele se lesionou, né, que ele saiu por lesão. Foi o artilheiro desse ciclo inteiro, foi artilheiro em Toulon, foi artilheiro do pré-olímpico, foi um dos artilheiros, né, dos Jogos Olímpicos, sempre jogando em altíssimo nível, um jogador que a torcida brasileira não conhecia tanto, né, um jogador que chega na seleção olímpica ainda desconhecido, buscou seu espaço no campo, né, sem ajuda externa nenhuma, porque ele começa lá em Toulon como reserva do Pedro e foi entrando e fazendo seus gols e mostrando
a sua qualidade, né, em cada convocação. Depois faz os Jogos Olímpicos que fez, né, com gols importantes, porque mesmo o Richarlison tendo feito mais gols, né, mas talvez os gols mais importantes ali na reta final foram do Cunha, inclusive um gol na final que a gente julga um dos mais importantes ali da competição, e já chega na seleção principal logo depois, né? Então eu acho que esse é um jogador que merece tudo que está acontecendo aí para ele, porque ele se dedicou muito pela seleção, e a seleção também o alavancou aí na carreira, colocando ele agora no Atlético de Madrid e colocando ele à disposição do Tite aí para cada vez mais crescer dentro da seleção brasileira. E acho que eu ficaria com esse jogador por justiça de todo o processo, de tudo que ele fez, né? Não, sem dúvida nenhuma. E é difícil elencar realmente num grupo campeão olímpico em que tivemos vários destaques, mas sem dúvida realmente o Matheus Cunha foi um grande destaque. Por falar em destaque, a gente tem visto aí o Antony muito bem, você chegou a falar do Antony aqui, mas outro jogador que eu queria te perguntar é sobre o Vinícius Júnior. Não sei se você tem acompanhado, mas o Vini Júnior está destruindo no Real Madrid, surpreendendo demais positivamente. E como é que você enxerga esse jogador, Vinícius Júnior? Tem um potencial enorme visando aqui Copa do Mundo, Jardine? É que tá uma concorrência muito grande no ataque, né? Eu gosto muito do Vini, né? Foi uma pena, ele diversas vezes eu tentei convocá-lo, ele acabou sempre indo nas vezes que a gente tentou convocá-lo, ele era chamado pela principal. Tinha a expectativa, né, dele jogar os Jogos Olímpicos, eu contava com isso, ele queria muito e transmitiu esse desejo muitas vezes, né? A gente esperou até o último momento assim para contar com ele, porque eu acho que ele seria importante na equipe. Acabou confirmando a presença dele nos jogos na Copa América, né? E aí o Real Madrid se posicionou ali dizendo que não o liberaria para as duas competições, né? Então é um jogador que eu gosto muito, admiro bastante, acho que tem um potencial absurdo, assim, jogador de beirada de campo com 1-1, talvez que ninguém tenha, né? Um potencial tão grande. Tem melhorado aí a parte de definição, né? Está sendo um jogador mais artilheiro, está começando a decidir jogos, que é importante para ele, para o nível que ele está jogando. E acho que o caminho dele está só começando. É um jogador muito jovem ainda, então tem muita coisa ainda para acontecer na carreira dele, tanto no clube como na seleção. Não tenho dúvidas que se não for nessa Copa, né, ele ainda vai ter muitas para jogar, e em algum momento vai chegar o momento dele com a seleção principal também. É exatamente isso que eu enxergo também, Jardine. Um jogador com muito potencial e tá demonstrando cada vez mais, sendo lapidado lá no Real Madrid, ganhando mais oportunidade na Real, sendo um dos destaques junto com o Benzema. E o que eu quero te perguntar justamente, você falou dessa dificuldade do Real Madrid, né, se manifestar, não liberar. Duas em uma, como é que é essa relação realmente de convocação em que o clube não quer liberar? E a segunda é justamente em cima disso também, que é o que aconteceu com o Pedro, do Flamengo. Era um jogador que era muito importante para a seleção, você contava bastante, imagino, e quero saber a sua resposta também. Mas como é que é isso? Que você tem que montar uma seleção, mas ao mesmo tempo o clube também às vezes não colabora muito, né? Cada parte aí envolvida nesse processo tem a sua razão, né? Então é aquela discussão que a gente não sabe exatamente quem tem razão, porque todo mundo tem um pouco de razão. Os jogadores, claro que raríssimas exceções, todos querem ir para a seleção, né? Tem esse sonho, esse desejo. Isso tem que ser respeitado também pelo clube, né? Agora o clube investe no jogador, ele paga o salário, ele tem as suas competições. Então não é fácil. E a seleção, ela, ao mesmo tempo, ela tem sempre essa responsabilidade de se colocar em alto nível, né? Em qualquer competição, senão ela é cobrada. Então a gente fica nessa tríade aí, é difícil de atender a todos, né? Os clubes tentam ser parceiros, a gente percebe essa boa vontade. Agora o calendário não tem ajudado, né? O calendário está muito apertado, a pandemia atrapalhou ainda mais, né? Era um problema que a CBF vinha tentando solucionar, mas a pandemia acho que atrasou esse processo, né? Acho que ainda chegaremos, nós vamos viver um momento que o calendário vai ser possível, né, de ser jogado pelos jogadores de forma total, né? Eu digo clube e seleção, mas nesse momento ainda
há bastante conflito de difícil solução, e a gente vai negociando caso a caso, vai encontrando soluções em alguns casos, né? Plano B, plano C, vai tentando, às vezes até o último momento, né? Sensibilizar o clube, mas não é fácil, assim, é talvez a parte mais difícil aí dessa tarefa aqui, né? De comandar a seleção, não só eu, mas o Tite sofre com isso também, e especialmente seleção olímpica e seleção sub-20 são os casos sempre mais difíceis, porque são jogadores aí que já estão comandando os seus times, né, os seus clubes, e as competições alvo, tanto da 20 como da seleção olímpica, elas geralmente não são em data FIFA, e aí complica bastante, né? É difícil dos clubes liberarem, mas eu espero que num futuro próximo aí a gente consiga, a Conmebol junto com a FIFA consigam solucionar esse problema aí, porque é bastante desgastante. Não, totalmente. É uma loucura, realmente. Tudo bem, a pandemia realmente trouxe muitas dificuldades, mas é uma loucura esse calendário, não só pensando na seleção, mas nos clubes realmente. É uma loucura, não tem muito o que fazer. Tem time jogando a cada 3 dias. E é isso, essa dificuldade, e claro, essa dificuldade também que os técnicos de seleções têm, que talvez a grande massa não tenha essa noção, né? Jardine, eu quero te perguntar o seguinte, porque na final contra a Espanha, teve muita gente caindo de pau em cima de você, porque você não usou as substituições ali, no momento que muita gente achava que tinha que usar, que a Espanha estava crescendo no jogo. E eu até brinquei num grupo de amigos aqui no WhatsApp, que eu falei, ó, calma, deixa o Jardim trabalhar. Até zoando, brincando. E aí, no final das contas, na prorrogação já, você começou a usar as substituições para gastar ali um pouquinho do tempo, mas substituições que você acabou guardando. Então, no meio disso tudo, dessa loucura que foi, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que passou na sua cabeça naquele momento, por que você não usou as substituições, que a galera ficou bolada, viu, Jardine? Era um jogo muito difícil, né? A gente sabia que era um jogo que seria decidido no detalhe, duas seleções com cara de seleção principal, né? Que com certeza jogariam aí qualquer competição de seleção principal de igual para igual, eu diria, com qualquer seleção. Então, dessa vez, eu com a certeza também de que os nossos jogadores ali, o grupo que vinha jogando mais, que vinha começando os jogos, ele estava mais entrosado, estava com um nível maior, estava também, como era o último jogo, estavam com a disposição de ir até o limite, né, até onde aguentassem. Então, as trocas, eu já tinha para mim assim que as trocas elas teriam que ser para realmente fazer a diferença no jogo, não simplesmente para trocar um pelo outro, né? E às vezes para renovar a energia, se realmente o jogador que tivesse em campo tivesse visivelmente cansado, né? Ou já não aguentando mais. Então, se ganha jogo substituindo bem, mas também se perde jogo, né? Quando a gente mexe mal, quando a gente às vezes tira um jogador que está bem no jogo e o que entrou não entra tão bem, né? Não é nenhuma garantia de quem vai entrar vai melhorar. Então, a ideia era justamente fazer uma troca, né, que desequilibrasse o jogo taticamente falando, né? E aí a sensação que eu tinha é que era a vez do Malcom quando entrar pelo lado esquerdo, né? Pudesse dar uma profundidade maior ao setor, pudesse fazer uma coisa que a gente ainda não tinha feito nos Jogos Olímpicos, né? E acabei fazendo isso assim durante o jogo. Para mim, todo o time bem, né? Eu acho que não justificava nenhum jogador sair. O Antony jogando muito bem, o Claudinho, uma atuação taticamente perfeita. O Cunha e o Richarlison na frente são jogadores muito importantes, né? Que dão um peso e uma preocupação constante ali para a defesa. E aí o pessoal de trás nem se fala, né? Num nível muito alto. Então a troca era na frente, mas realmente tinha que valer a pena na minha cabeça, né? Tinha que ser um jogador que estivesse cansando. E aí, ao finalzinho do tempo regulamentar, eu realmente percebi o Cunha já aquém daquilo que podia, né? Tirar o artilheiro, tirar um jogador decisivo como ele não é fácil, mas naquele momento ali a troca fazia bastante sentido para mim, porque o Claudinho ia jogar numa função mais por dentro, onde gosta mais, mas principalmente o Malcom ia entrar pelo lado esquerdo, sem precisar tirar o Antony, né? Porque geralmente o Malcom entrava no lugar do Antony, e eu queria justamente ver o Malcom ali no lado esquerdo, porque na função, nesse jogo, o Antony acabou tendo uma função
defensiva mais importante até, eu diria, do que o Claudinho, né? Os pontas, o Antony foi o que se sacrificou um pouco mais, ele descia um pouco mais pela subida do lateral da Espanha. Então, o Malcom ia ser o cara do contra-ataque. Fatalmente, o ponta que ia estar um pouco mais perto já dos atacantes, ia atacar a profundidade. E assim foi, né? A prorrogação toda, o Malcom entrou e fazendo a diferença. E aí o lance do gol, ele premia, eu diria que essa coragem. Os treinadores são feitos de atitudes que muitas vezes requer coragem, né? Um treinador talvez mais conservador trocaria um pelo outro ali durante o jogo e fosse renovando, e talvez o Antony não tivesse em campo naquele momento ali, e era importante o Antony estar ali também, porque era o jogador para reter o jogo, era o jogador para virar o jogo com a perna esquerda dele, como acabou sendo, né, no lance do gol, e estava com gás, estava jogando bem. Então, eu realmente troquei quando, para mim, fez muito sentido, a troca fazia muito sentido, né? E não me via naquele jogo ali trocando simplesmente por trocar, e sim trocando para que a troca fosse decisiva dentro do jogo. Não, lógico que aí é, claro, uma brincadeira, mas assim, todo mundo caiu de pau porque ficou é aquela angústia, né? Claro, você tá enxergando ele dentro do campo, mas o pessoal enxergando da TV é aquela angústia, muda, sempre aquela coisa comum, né? Que todo mundo pede, mas realmente requer muita coragem você mudar de uma certa forma ali um pouco o esquema, né? Já numa final e também ali numa prorrogação, né? Mas deu tudo certo, felizmente pra gente, e o Malcom fez o gol. Jardine, você ganhou o ouro olímpico, né? Ficou conhecido aí nacionalmente, principalmente por isso, mas a sua carreira não começou por isso, né? Não começou aqui na seleção olímpica. Então eu queria que você contasse um pouquinho só dessa sua experiência no São Paulo. Essa é uma, e eu já queria emendar na segunda, que é a pergunta do Rodrigo Bittar, te perguntando se você não se sentia pronto para assumir o São Paulo. A passagem no São Paulo foi, para mim, especial, assim, né? Foi uma rompida de fronteira, né? Um treinador gaúcho, crescido no Sul, assim, sair do seu estado, né? E conseguir trabalhar num grande clube de São Paulo, como é o São Paulo, né? Um clube com uma história maravilhosa. E poder chegar ali no Sub-20 em 3 anos conquistar 8 títulos, né? Então, eu guardo 3 dos melhores anos da minha vida, porque fomos muito felizes ali, eu e essa geração de jogadores que a gente falou, alguns deles aí, mas muitos outros, né? Colocamos o São Paulo num outro nível, assim, posso falar, a base, né? Que sempre foi muito boa, tem que ser dito, mas talvez nunca tinha ganhado em série tantas coisas, né? Com 2 Copas Brasil, as 2 invicto, consecutivas, Libertadores, Paulista, Copa RS, que era o antigo Campeonato Brasileiro. Então, o antigo Campeonato Brasileiro, teríamos sido tricampeões consecutivos, né? Mais as Copas Brasil, mais Libertadores. Então, foi 3 anos incríveis, né? Que dificilmente alguém vai conseguir repetir, né? Em tão pouco tempo, se ganhar tanto e, ao mesmo tempo, se revelar tanto e continuamente, né? Com gerações diferentes. Isso tudo me levou ao profissional, uma experiência também ali como assistente importante, porque é o clube que me dá essa primeira oportunidade de viver o ambiente do profissional, né, com mais tempo, né, porque no Grêmio eu já tinha tido essa experiência, mas uma experiência mais curta, e depois é o clube também que me dá essa primeira chance como treinador efetivo, né, no profissional. Então eu guardo as melhores lembranças, né? Agora, foi muito pouco tempo, na verdade. Então, hoje o futebol brasileiro, o pessoal cobra muito rápido as coisas, né? Então, o treinador que está começando como eu, no profissional, se ele já não larga muito bem, ele já é muito questionado e o pessoal não dá tempo, né, para a coisa acontecer. Então, não adianta nem ficar buscando muita justificativa, nem tentando entender o que aconteceu, porque foi 10 jogos, foi um pouco mais de 10 jogos, e se a gente recortar 10 jogos de qualquer treinador, em algum momento tranca a coisa, ou a coisa não acontece bem como ele quer. Nem sempre o início é exatamente positivo, né? Então, eu acho que não dei muita sorte mesmo na largada do trabalho no profissional, e tenho certeza que ainda vou provar muito do meu valor aí no futebol profissional também. Com certeza, Jardine. E o título olímpico só mostra isso, porque a gente não pode. Esse imediatismo
E é legal porque, pô, eu tô tendo a oportunidade de conversar com vários treinadores aqui do nosso futebol, e justamente todos eles falam sobre esse imediatismo em que parece que a diretoria, a torcedor, e a torcedor a gente até entende de um certo modo porque envolve paixão, mas a diretoria não. A diretoria deveria ser um pouco mais sóbria, né? E que acham que o treinador tem uma varinha de condão que tudo vai se realizar rápido em 5, 10 jogos, e a gente sabe que não é assim. Jardine, eu vou pedir só mais um pitaquinho também sobre o São Paulo. Conquistou, evidentemente, o Campeonato Paulista esse ano com o Crespo. O Crespo já não está mais lá. Veio de volta o Ceni. Mas o que, que você está enxergando de fora? Evidentemente, você não tem como saber o que está acontecendo lá dentro. Mas por que, que o São Paulo você está enxergando de fora assim? Está nesse momento ruim? O que, que você consegue dizer sobre esse momento difícil de um time que não é ruim, não é fraco, tem boas peças, como o São Paulo, Jardine? O São Paulo ele está num processo longo de reconstrução, de crescimento, né? A gente se lembrar, alguns poucos anos atrás, o São Paulo brigou para não ser rebaixado por 2 anos seguidos, se não me engano. Passou perto até de ser rebaixado. O ano passado já fez um campeonato muito mais sólido com o Diniz, né? Teve chance de ser campeão, com a Aguirre também, tivemos liderando o campeonato boa parte. Esse ano já se conquistou um título, né? Que foi importante aí para quebrar esse jejum. Essa safra de jogadores de base já deixando de ser meninos, né? E já conseguindo ter uma maturidade maior para começar a assumir a responsabilidade de fato, né? Num grande clube como é o São Paulo. Então eu vejo também o processo do São Paulo totalmente natural, de um grande clube que se acostumou a ganhar demais e que, como todos os clubes que aconteceram isso, vem a fase ruim, né? Depois vem uma fase, vem a conta, assim, né? Por que acontece, a gente não sabe, mas acontece com todos os clubes que ganharam muito, como o São Paulo ganhou. E o São Paulo suportou esse período até sem um dano maior, como um rebaixamento, por exemplo. Então, eu que sou do Sul, eu vi de perto acontecer isso com o Grêmio, né? Depois daquela série de títulos ali com o Filipão, veio o rebaixamento, veio até 2 rebaixamentos, né? O Grêmio, para depois voltar a ser campeão da América, né? Todo esse processo. Aconteceu a mesma coisa com o Inter, né? O Inter ganha todos os títulos que ganhou e depois veio a conta, veio aquela fase ruim, chegou a ser rebaixado. E o São Paulo veio essa fase muito pesada, né? Geralmente a parte política, né, desses clubes que ganham muitos títulos assim, ela fica muito pesada, né? Logo depois, porque todo mundo quer o poder e fica as chapas elas acabam começando a jogar um jogo muito pesado, né, para chegar ao poder. Isso reflete ali no ambiente dos clubes e vem geralmente essa fase ruim. E acho que o São Paulo está perto de passar já, assim, durou bastante, é verdade, mas durou bastante também, né? De outros clubes é só a gente olhar o histórico, ninguém escapa disso, né? E eu vejo o São Paulo muito perto de entrar já num ciclo vencedor de novo, com uma safra muito talentosa de jogadores de base, que daqui a pouquinho vão ter 25, 26 anos, vão chegar no seu auge e vão ser jogadores muito valiosos, muito importantes, que eu acho que além de dar resultado dentro do campo, né, vão dar títulos com certeza, porque são jogadores também acostumados a vencer, isso foi importante, são jogadores que na base se acostumaram a ganhar tudo que disputaram, então tem uma alma e um espírito vencedor, assim, já formado, né, no seu DNA, e que vão confirmar isso no profissional. Pode ter certeza que o São Paulo vai voltar a lutar por todos os títulos que disputa e vai voltar à grandeza que sempre foi, né? Mas passou por uma fase ruim que eu vejo muito perto do fim. Talvez com o Rogério seja o treinador certo para colher esse novo grande momento, né? A verdade é que nessas fases ruins muitos treinadores acabam pagando a conta, né, dessa reestruturação. Geralmente o primeiro treinador que tenta reestruturar, ele não dura muito tempo, porque ele muda jogadores, aí aquela mudança leva tempo, a torcida já não tem paciência, aí vem um segundo. Então, às vezes, um processo de reestruturação custa a vida e o emprego de 5, 6 treinadores, para daqui a pouco chegar um treinador já com, eu diria, com o trabalho sujo mesmo feito, né, com aquela parte mais difícil,
e aí ele já pega o clube um outro espírito, com um grupo mais renovado, com a parte financeira mais equilibrada, e aí ele começa a ganhar e às vezes ele leva todos os méritos, né? Pô, o cara é o salvador, né? Mas, se a gente olhar bem, o processo de reestruturação ele é longo, ele é duro, e posso dar talvez o exemplo mais claro hoje é o exemplo do Flamengo, né? Quantos Sim. treinadores que o Flamengo vinha se organizando já há muito tempo, né? Começou uma preocupação de organização na parte financeira, de reestruturação de CT de treinamento, sem ter resultado esportivo, sendo muito cobrado, né? Colocando alguns jogadores para jogar da base, vendendo para poder fazer dinheiro, fazer caixa, mesmo sem ter ganho nada ainda. O time vai encorpando, começa a querer ganhar, mas ainda não ganha, cobrança, demite treinador, demite outro treinador, vai. E aí chega o Jorge Jesus, já pega o Flamengo, eu diria quase pronto para ganhar, né? E eu não estou com isso tirando os méritos do Jorge Jesus, mas Claro. lembrando que para chegar naquele momento ali, muita gente teve que construir muita coisa, né? Inclusive o elenco, né? Até se construir um elenco realmente forte e vitorioso leva tempo, porque tu não consegue contratar todos os jogadores que tu quer ao mesmo tempo. Então, às vezes, tu consegue arrumar o teu ataque, mas a tua defesa ainda não está forte. Aí tu leva mais uma temporada, aí tu já arruma 2 zagueiros que melhor, mas aí tu ainda não tem os volantes que tu quer. E às vezes tu leva 3 anos para formar um elenco realmente capaz de ganhar títulos importantes em sequência. E hoje o Flamengo, tanto é a prova disso que o Flamengo ganhou com o Jorge Jesus, ganhou com o Rogério Ceni, vai ganhar com o Renato alguns títulos. E enquanto tiver essa estrutura formada de equipe, esse elenco muito forte formado, eu diria que praticamente qualquer treinador competente, né, que chegar ali vai também escrever o seu nome na história, porque o Flamengo está pronto para ganhar, né? Vamos ver até quando que eles vão conseguir manter, mas hoje é realmente o time a ser batido. Sem dúvida nenhuma. E essa base, como você mesmo disse, Jardine, ela é muito difícil e é uma dificuldade para chegar até lá. O Jorge Jesus, evidentemente, ele tem todos os méritos, foi uma campanha histórica pelo Flamengo, mas é isso, ele chegou e ele teve a possibilidade, financeiramente falando também, de trazer um Gerson, né, de trazer um Rafinha, de trazer um Pablo Mari. Enfim, ele é claro Felipe que tem o Luiz, mérito dele. Felipe Luiz. Mas é isso. Se o clube não tivesse estruturado, ele não teria esse elenco e talvez ele não tivesse conquistado tudo que ele conquistou, né? Então é um trabalho sujo que muitas vezes não é lembrado. O próprio Bandeira de Melo, que foi o presidente que conseguiu essa reestruturação financeira principalmente, ele muitas vezes tem hater, tem gente que não gosta porque não teve título. É isso. Mas era um trabalho visando exatamente. o futuro que está acontecendo hoje, que eu acho que o torcedor está feliz, que está na mão do Rodolfo Landim, Exatamente. mas que, é claro que ele também tem o mérito dele, mas que o trabalho foi sujo, foi feito lá atrás com o Bandeira de Melo. Essa, essa parte às vezes é injusta no futebol, né? Porque o pessoal acaba. Quem às vezes leva todos os méritos é quem já colhe, quem chega na parte final do processo. Como a cobrança é muito forte nesses grandes clubes, as pessoas não conseguem resistir à pressão dessa fase de reestruturação e de montagem, e aí vai se caindo o diretor, ou às vezes até o próprio presidente, treinadora é o que mais cai, né? Mas os clubes que perduram assim, né, com consciência nesse processo, chega uma hora que entram realmente num estágio mais pronto para ganhar, e aí aproveitam, né, acabam gozando desse trabalho todo de anos, né, para se chegar. Quando chega o Jorge Jesus, chegam junto com ele talvez as peças que faltavam, né, os laterais, um segundo volante de muita qualidade que foi o Gerson. Então, enfim, o Flamengo hoje é um bom exemplo a ser seguido, mas também que a gente preste atenção que a coisa não começou agora, né? Eles começaram lá atrás a se estruturar e quase foram campeões com o Dorival, foram Sim. campeões com o Abel, né? Já sem ainda todos esses jogadores, mas ali o Flamengo já tinha uma força grande e agora entrou num ciclo que já são 3 treinadores diferentes e os 3 não param de ganhar.
Exatamente. E é uma pena, assim, porque a gente não vê esses grandes exemplos aqui, tanto no futebol brasileiro, porque é isso que você falou, da cobrança, né? Os clubes podem até pensar em fazer essa reestruturação, mas ao mesmo tempo o torcedor já quer contratação pesada, já quer contratação de peso, e aí o clube acaba invertendo aí, trocando os pés pelas mãos, aí é dívida, é tudo mais, porque não está no momento de contratar, não está no momento de, por exemplo, chegar um Jorge Jesus no time e trazer 4, 5 jogadores, como o Galo, por exemplo, teve com o Jorge Sampaoli, que pediu um caminhão de reforços Exato. e acabou não ganhando nada, né? Então, no final das contas, tem uma conta, mas é claro que, enfim, hoje o Galo também está vivendo um grande momento financeiro por conta de um mecenas que tem lá, mas enfim, isso é outra história. E Sim. seguindo aqui, Jardine, quero te perguntar o seguinte: futuro, o que você está planejando para o futuro, Jardine? Mais um ciclo olímpico ou não? Você quer dar uma pausa? Quer ter uma nova oportunidade num clube? Eu digo isso porque quando eu conversei com o Micali aqui no canal, hoje o Micali está num clube árabe, né? Ele fechou recentemente com um clube árabe. E logo depois que ele conquistou a medalha olímpica, ele já falou que recebeu algumas propostas. O telefone está tocando. O que você está planejando para o futuro, Jardine? A gente tem recebido algumas sondagens, né? Tenho conversado com a CBF, ainda não chegamos exatamente a um ponto final aí de projeto, mas eles têm na cabeça o próximo ciclo olímpico, que isso é uma realidade, né? E eu acho que até o fim do ano a gente chega a um consenso e eu realmente vou ter o meu próximo passo, digamos assim, ele já muito definido, né? Eu me botei como prazo aí até esse final de ano para realmente decidir se a gente permanece ali nesse novo ciclo olímpico ou se a gente segue algum outro rumo aí que possa aparecer. Que legal, professor. A Copa do Mundo 2022, o Tite, ele é o melhor nome que a gente pode ter realmente para essa Copa. Você que tem uma amizade com ele, essa troca de informações, essas conversas que você tem entre a seleção olímpica e a principal, o Tite ele realmente é disparado assim o melhor nome que a gente tem para conduzir para uma possível conquista na Copa do Mundo? A primeira coisa importante de lembrar é que o Tite chega à seleção com todo o merecimento, né, possível. Eu, mesmo antes de estar na seleção, eu torcia, né, como um treinador torcedor pela seleção, eu torcia que a CBF exercitasse sempre a meritocracia, né, que chegasse à seleção o melhor preparador físico, o melhor treinador, o melhor jogador, o melhor centroavante, né, os melhores, né, fossem ganhando espaço e fossem sendo reconhecidos pela seleção, né? Então, para mim, o Tite vinha sendo, ao longo dos últimos anos, o melhor treinador, né? O que tinha mais resultados de uma maneira sistemática, né? Por onde passou, ganhou, e no Corinthians, especialmente, ali com uma sequência muito impressionante, né? De bons resultados. Então, ele chega na seleção pelos méritos dele, né? Sem nenhum tipo de demagogia ou política, né? E chega já conseguindo também resultados importantes. Eu lembro bem quando ele chega, se tinha uma perspectiva de as eliminatórias mais difíceis da história, era o que se dizia, né? Que seria talvez a primeira vez que o Brasil pudesse ficar de fora de uma Copa pelo nível das outras seleções, porque já estava tudo muito equilibrado. Eram as análises, né, da época. E o Brasil sobrou, né? O Brasil classifica em primeiro com muitas rodadas e aí já ninguém mais lembra disso. Então hoje o discurso já é outro, né? O discurso já é que não é parâmetro, que as É. seleções sul-americanas são muito fracas. Então o pessoal muda meio que conforme o vento, assim, né? De opinião. Mas eu acho que a seleção está muito consistente, né? Crescendo na sua ideia de jogo, teve a continuidade, aí o mérito é da CBF de manter o Tite, né? Mesmo depois de uma eliminação. O Tite cada vez conhecendo mais a geração, né? Tendo mais profundidade com os jogadores que ali estão e tendo novas opções agora, especialmente esses jogadores que vieram da seleção olímpica, eu acho que deram uma oxigenada muito grande ali, né? No elenco e mais opções para o Tite. Então, eu não tenho dúvida de que o Brasil vai chegar muito forte, com um trabalho já muito consolidado, com um jeito de jogar muito claro e o Tite aumentando agora nessa reta final um repertório tático e técnico, né? Além de ter outros jogadores, ele está testando novas formas de jogar, algumas variações, então que
são fáceis de ser percebidas, né? Até pelo leigo tá percebendo que a seleção às vezes entra diferente, justamente para experimentar, né? O pessoal tem que ter paciência, às vezes uma mudança pode cair um pouquinho o rendimento, mas o Tite já está pensando lá na frente, e eu acho que a gente vai chegar na Copa como realmente uma das grandes seleções, favoritas ao título, e quero acreditar que chegou a nossa vez aí de novo de levantar uma taça. Sem dúvida nenhuma. Estão torcendo demais por isso. E a gente conversou aqui recentemente, mesmo semana passada, com o Diego Forlan e falamos justamente dessa questão, porque o Uruguai, hoje ele é quinto, está num lugar de repescagem, e ao mesmo tempo o Tabárez, né, que é uma lenda no Uruguai, ele está sendo contestado. E por quê? Porque ele está tendo que reformular, né? Você já tem ali o Diego Godin, que é muito experiente, o Suárez, que é muito experiente, o Cavani, e ao mesmo tempo você tem jogadores jovens como Bentancur, né? Enfim, quando os jogadores Torreira e vários outros jogadores. E ao mesmo tempo que ele tem que renovar, ele tem que vencer também, né? E que é o que não está acontecendo com o Uruguai. Mas em contrapartida está acontecendo com o Brasil. O Brasil está sobrando, como você mesmo disse aqui, Jardine. E é isso. Aí muda a ótica, aí o Tite tem que, para alguns críticos, né, tem que enfrentar seleções europeias, porque senão a gente chega na Copa do Mundo, não vai ter uma Bolívia, não vai ter uma Venezuela, que é a principal crítica. Mas se não ganha também, tá mal demais. E se ganha sobrando, é porque não é parâmetro. Então, realmente, é muito difícil, tem que saber tirar essa questão da crítica. E, Jardine, para a gente fechar aqui, que já estamos na reta final, Neymar, acho que é a declaração mais polêmica que teve recentemente, sobre 2022 talvez ser a sua última Copa do Mundo da carreira, porque talvez ele não tenha nada a ver com questão física, mas mental, de não aguentar a pressão que ele está de não suportar essa pressão que ele está recebendo. O que você pensa disso? É o nosso principal jogador? A gente, como torcida, está boicotando o nosso principal jogador? Eu acho que é mais um sinal de que temos todos que pensar um pouquinho sobre tudo isso que se faz, assim, né? A gente às vezes esquece que o jogador também é um ser humano que tem família, que quer poder entrar na internet, né, e olhar e ler comentários, entrar na rede social sem se chatear, né, sem se deprimir. E eu vejo com pesar, né, essa situação, porque é um grande craque, é um cara que faz valer o preço do ingresso, né? Quando a gente vai no jogo, a gente quer ver o jogador talentoso, o jogador que faz alguma coisa diferente, o jogador que tem a magia, mas também para o artista poder estar no seu auge, poder estar inspirado, eu diria, né? Ele tem que estar bem com a cabeça, ele tem que estar feliz, né? Ele tem que estar alegre, ele tem que estar motivado. E muitas vezes a torcida, o pessoal da mídia social, a imprensa, ela joga para baixo, assim, né? O jogador, o treinador, e falo isso também com uma certa experiência prática, porque também sou um homem público e vivi um momento ali no São Paulo que para mim as críticas eram absurdamente fora de proporção, né? E críticas pesadas e que a gente acaba tendo que não olhar mais, porque senão interfere, né? Não somos humanos. Então, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar confiante, a gente precisa estar bem, né, para produzir. E imagino que para ele fazer uma afirmação dessa, sabendo que o sonho dele sempre foi jogar na seleção brasileira, né, jogar o maior número de Copas possível, né, quebrar todos os recordes que ele tem quebrando, que ele vem quebrando. Talvez o que falte a ele é um título mundial, que ele vai ter uma oportunidade, talvez mais duas, né? Mas ele falar isso é um sintoma de que a gente deveria parar um pouquinho para pensar e refletir, né, dessas situações e o quanto, até onde eu acho que todo o processo pode ir, o quanto a gente não deveria, talvez, olhar os sinais, né, e ser um pouquinho mais humano também e lembrar que atrás do jogador tem também uma pessoa, um ser humano aí. E perderíamos todos nós, né? Se ele parar de jogar, se ele não quiser mais jogar pela seleção, é uma pena para todo mundo e talvez os mesmos que hoje criticam, que perturbam ele, né? Vão se arrepender porque o futebol vai perder um grande craque e eu espero realmente que não aconteça.
Exatamente, Jardine. Eu escrevi recentemente sobre isso. O Neymar, para mim, ele é gênio, ele está numa prateleira especial por tudo que conquistou, por tudo que representa, e me passa essa ideia justamente de que a gente, de um modo geral aqui, acaba, né, que eu posso dizer, boicotando realmente, sabotando o nosso principal jogador, e que se você dá um discurso como o seu, por exemplo, agora, vai ser tratado como passar a mão na cabeça do Neymar e é uma coisa que não existe, porque é isso, tratam o futebol ou pessoas que são do futebol, como treinadores, jogadores, como pessoas que são como se fossem robôs que ganham muito dinheiro e porque ganham muito dinheiro, eles têm que suportar tudo, têm que suportar pressão, têm que suportar crítica e é muito difícil porque é como imaginar, por exemplo, um jornaleiro tendo 40, 50 mil pessoas escrevendo barbaridades todos os dias contra ele, né? Então, assim, se a gente trouxer isso para a realidade de cada um, vai perceber o quão pesado e o quanto de pressão esses jogadores recebem, como o Messi recebeu, por exemplo, ele cogitou, chegou a afirmar que não jogaria mais pela seleção argentina, depois voltou atrás. Então, assim, são gênios, caras fora do normal e que sofrem uma pressão também que não dá para suportar, né, Jardine? É uma pena. Temos realmente que repensar um pouquinho e acho que os jornalistas também muitas vezes sofrem, né, nas redes sociais, né, a ira da torcida, algum comentário. Então, basta eles se imaginarem esse tipo de comportamento, mas todo dia, ou multiplicado aí por 10, né, eles vão entender um pouquinho o que é hoje ser um jogador de ponta, como é o Neymar, como é o Messi. Então, ganham muito dinheiro, mas isso não os transforma em extraterrestres, né? São humanos como cada um de nós e deveriam merecer o mesmo respeito que todos nós temos. Exatamente. Jardine, para a gente fechar então a última pergunta, eu quero deixar aqui um caminho aberto para você dizer para todos nós aqui que estamos no 442, André Jardine por André Jardine. Quem é o André Jardine para você, se enxergando por fora assim, Jardine? É um cara sonhador? Quem é o André Jardine? Um cara simples, é um cara que ama o que faz, né? Ama futebol, ama esporte de uma maneira geral. Um cara que um pouco sonhador, que quer ver cada vez mais bem jogado, quer vencer, mas também quer ver os seus times jogando bem, né? Quer entreter o público, né? Quer poder ser reconhecido não só pelo título, mas pela competência, pelo jeito de jogar. Então, um cara bastante simples, um cara como qualquer um que vai estar ouvindo, mas um cara que tem as suas ambições e uma determinação muito grande para chegar onde quer chegar e um cara que vai se esforçar muito, né, para chegar até onde os sonhos têm ido e os sonhos são grandes, né? Então, resta a gente trabalhar muito para que a gente atenda a nossa própria expectativa. Legal demais, Jardine. Quero te agradecer imensamente por aceitar esse bate-papo longo aqui, mais de 1 hora de conteúdo, e é isso que eu gosto de trazer aqui. A gente vejo treinadores da nova geração, por mais que você seja um cara muito experiente no futebol já, mais de 20 anos de futebol, mas um cara novo, né? Dessa nova safra de técnicos, e ver você comentando não só sobre a seleção olímpica, sobre suas conquistas, mas também de futebol de modo geral. Eu acho que quem acompanha a gente aqui no 442 gostou demais, então eu também particularmente posso dizer que, pô, adorei o papo. Então, muito obrigado, Jardine. Uma honra ter podido falar com você aqui. Um papo muito longo e muito legal, Jardine. Valeu, Arthur, obrigado pelo convite e continua assim, continua com o teu belo trabalho aí, que a gente consiga bater outras vezes outros papos aí mais à frente com outras coisas para a gente comentar, outras conquistas, né? Que seja a primeira de muitas aí. Com certeza, Jardine. Caminha portas sempre abertas aqui para você. E para você que acompanha a gente aqui no 442, mais um papo sensacional. Curta, compartilha, divulgue com os seus amigos. Para a gente, na semana que vem, ter mais um papo especial. Já foi Forlan, hoje Jardine. Enfim, estamos voando. Muito obrigado também pela presença de cada um de vocês. Obrigado também ao Jardine mais uma vez. Foi um papo sensacional. Eu espero vocês na semana que vem aqui no 442. Forte abraço, pessoal.